estamos a orar, nós estamos a procurar para sair daqui, desse lugar. Mas os irmãos sabem que as rendas estão a subir, né? Os homens sabem pedir, sabem, os senhorios sabem pedir. Então é assim, amados, porque se aparecer alguma coisa, eles vão nos pedir duas ou três rendas à frente, adiantados. E então nós temos que começar a fazer provisão agora, amém? Se algum de vocês sentir querer colaborar, além das ofertas dos dízimos, é claro, se você der para essa obra, para o arrendamento, não desconte das ofertas de dízimos, amém? Porque isso é com o Senhor. Essa é uma oferta para cooperar com o Senhor, amém? Você dê, não sei como é que vamos fazer aqui, sexta parte. Pronto, vamos pôr um cofre ali, você põe no envelope, se quiser pôr lá o seu nome, senão não põe. Deus sabe, não é? E faça porque você quer fazer, porque você quer ajudar, amém? Você quer cooperar com a obra do Senhor, amém, amados? Para que quando chegar o momento, nós temos já algum para podermos negociar, amém, queridos? Ok, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Então vamos lá. Estamos a falar sobre os nomes de Deus. E eu gostaria que me pusessem aqui na tela Oséias 6, versículo 3, só para recordar, fazer uma repetição rápida. Oséias 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, não é de qualquer maneira, é firmemente, adorando e conhecendo Yahweh, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, amém? A sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E se você prosseguir firmemente adorando e conhecendo o Senhor, tão certo como nasce o sol, assim virá a revelação do Senhor Jesus na sua vida, que você vai poder firmar-se na sua fé, na sua confiança nele, amém? E com ele, como as chuvas, as boas chuvas que vivificam a terra, você vai ter vitória nessa vida, já, agora, em nome de Jesus. Então nós falamos dos nomes do Senhor, Paizinho, obrigado Senhor, por revelação e entendimento da Tua Palavra, que é importante para nossas vidas. Senhor, conhecê-la e viver de acordo com ela, Senhor. Por isso ajuda-nos, Espírito Santo amado. Tu és o nosso ajudador, Senhor. Tu és o nosso paracleto. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e a percebermos e a termos revelação da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Então nós vimos que no princípio da criação, Deus apresenta-se na Sua Palavra, no princípio Deus, como Elohim, palavra plural, deuses, né? No princípio os deuses, Pai, Filho, Pai, o Verbo e o Espírito Santo, amém? E o Deus de todo o poder, o Deus Criador. E Ele criou-nos e nós começamos a conhecê-lo como Elohim, o Deus que me criou. Depois, nós, tal como Adão e Eva, nós andamos com Ele no jardim, caminhamos com o Senhor nos nossos dias em oração, em louvor, em meditação da palavra, estamos com Ele e à medida que nós vamos conhecendo melhor, chega o momento que nós entendemos, nós compreendemos o Senhor, apercebemos de um outro atributo que Ele tem, que Ele se revela a nós, como Yahweh. Yahweh, o Senhor Deus, que fez aliança comigo para me salvar. Amém? Depois, então, eu agora já faço parte dessa aliança em Yahweh, glória a Deus, em Jesus. Ele dá-me forças agora para vencer a velha natureza, a natureza do pecado, a natureza que só busca as coisas cá do pó do pecado, os valores do mundo, etc. Ele dá-me forças para vencer todas essas dificuldades dessa vida. E eu começo a olhar para a situação que afinal não é assim tão breu na minha vida, não é assim tão negro na minha vida. Afinal, no meio de toda essa escuridão, sem esperança, há esperança. Eu vejo as estrelas. Como Deus diz, olha Abraão, olha para o céu, vê quantas estrelas, não é? Eu começo a ver fé, afinal, fé é mais forte que as trevas, amém? E eu começo a andar nessa fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. E assim, eu começo a conhecer Deus melhor, glória a Deus, e eu começo a entender a Deus como El Shaddai, aquele que é por mim, aquele que me nutre espiritualmente, aleluia, o meu todo suficiente providenciador. Ele está comigo, Ele guarda-me, amém?
Ele quer o meu bem. E assim, uma vez conhecendo Deus como o El Shaddai na minha vida, a minha velha natureza começa mesmo a desaparecer. Eu começo-me até a esquecer que já tive uma velha natureza. Amém? Começo a andar mais e mais na nova natureza. A velha natureza está morta, em nome de Jesus. Amém? E eu aceito agora que a vontade de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus para a minha vida, sejam também a minha vontade para mim. Eu aceito aquilo que Deus tem para mim. E por isso agora entendo, eu sou filho de Deus, Ele é o meu Deus, o meu Pai, e eu estou aqui nesta vida para ser um embaixador dEle. E como embaixador dEle, eu oro, eu entendo a intercessão, que a intercessão é orar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é nos céus. Amém? Eu torno-me um intercessor, como nós vimos com Abraão, lá com Sodoma e Gomorra, a interceder por eles. Agora eu começo a compreender que realmente eu preciso interceder, eu preciso estar com o Senhor. Amém? Porque Ele deu uma autoridade aqui na terra, eu tenho que usar essa autoridade para os seus interesses. Amém? E de repente eu tenho a revelação que Ele se revela a mim como Adonai. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre. Eu não quero mais nenhum outro Senhor, nenhum outro Mestre na minha vida. Não há situação, por mais difícil que seja, que me ponha de joelhos, que me vença na minha vida, porque agora Adonai, o Senhor, é o meu Senhor e o meu Mestre. A Ele, e apenas a Ele, eu vou dobrar os meus joelhos. Sujeito-me mais e mais a Ele e a sua vontade para a minha vida. O preço da revelação, amado, de que Ele é o meu Adonai, eu morrer para mim mesmo, morrer para a minha própria vontade, para os meus próprios planos. Eu começar a fluir neste mundo, vivendo na vontade dEle para mim, e para o agradar. Assim como Abraão, nós vimos lá em Gênesis 22, 10 a 14, Abraão, versículo 10, vamos ler. Gênesis 22, 10 a 14. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente ele respondeu a Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. O anjo? O anjo do Senhor, né? O Senhor. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste, Deus, não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias, se diz, no monte do Senhor o proverá. Aquele mesmo monte em que mais tarde, milénios mais tarde, Deus Pai deu o seu Filho. Amém? Por nós, porque estavam em aliança com Abraão. Se Abraão deu, então ele também ia dar. Glória a Deus. No mesmo monte. Com relação a isso, Jesus diz algo de muito importante. Em João 8, 56 até 58. João capítulo 8. Diz assim, Jesus a falar, vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele o viu e ficou feliz. Naquele dia, irmãos, eu creio, quando ele disse Yahweh Jireh, eu creio que teve a revelação de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus na cruz. Ele viu aquele dia e ficou feliz. Então os judeus, mauzinhos, né? Os judeus disseram a Jesus, tu ainda nem tens 50 anos e viste Abraão? 58 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus eterno não tem passado ou futuro. A dimensão em que Deus vive é a eternidade, é sempre presente. Por isso eu não fui, eu não serei. Eu sou. Amém? Eu sou. Bendito seja o nome do Senhor. Também diz lá em Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3 e no versículo 8. O Senhor, pelo Espírito Santo, o Senhor nos diz, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar
os gentios, os não-judeus, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a quem? A Abraão. O Senhor anunciou as boas novas com antecedência a Abraão. Ele ouviu o Evangelho, ele teve a revelação do Evangelho. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Sabe por quê? Porque Abraão foi obediente e agora Deus também pode fazer a sua parte dando o seu filho. Glória a Deus, amém? Por teu intermédio, diz o Senhor, todas as nações serão abençoadas porque todas elas poderão ser salvas. Em outras palavras, Isaac diz: Senhor, nós não temos aqui o fogo, eu carreguei a lenha desde lá de baixo até aqui, mas onde está o cordeiro, Senhor? E Abraão, cheio de fé no Senhor, cheio de confiança em Deus: Senhor, tu dizes que é através desse meu filho que vai gerar uma nação, muitas famílias, etc. Eu vou matá-lo, porque tu estás-me a mandar matá-lo. Eu vou matá-lo, mas eu sei que vais ressuscitá-lo. Eu confio em ti, Senhor. Tu não és mentiroso. Essa é a atitude de Abraão. E por isso, Abraão respondeu ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele estava a ver o Evangelho de Jesus. Ele estava a ver Jesus na cruz. Amém? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo a pagar um alto preço por todos nós. E eu acredito que o Espírito de Deus revelou a Abraão o Senhor Jesus na cruz, tanto para a sua nação como para os gentios. Para salvar a todos. E ao compreender Deus como Yahweh Jireh, Abraão, de faca na mão, para imolar já o seu filho, ele compreendeu: Yahweh Jireh. Olhou para trás e viu o carneiro. Amém? Assim também você, nos seus problemas: estou farto disso, já não oro mais, o Senhor não me responde, cada vez fica mais difícil, eu não sei o quê, eu vou ficar desanimado. Já o agir. Está aqui a solução, glória a Deus. O Senhor é por nós, amém, queridos? Aleluia. Agora, o carneiro é símbolo do rei, não é? É o símbolo do rei. E o rei foi sacrificado por si e por mim. E hoje celebramos o dia da sua ressurreição. Aleluia. Bendito seja. O Senhor é o nosso Yahweh Jireh. O Senhor é o nosso providenciador. Seja o que for, Ele está pronto para nos dar, desde que a gente queira e creia. Não é? Passam-se 4 séculos, porque Deus tinha prometido a Abraão que, passado 4 séculos, o povo entraria na terra que Ele prometeu a Abraão dar. Desde ali até ali, Ele até fez assim um mapa, né, por palavras para Abraão. Essa é a terra que eu te vou dar. Passado 4 séculos, 430 anos na verdade, agora entra um outro homem em cena, Moisés. Moisés entra em cena. Moisés, servo de Deus, é usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão, porque eles desceram com Jacó, por causa de José, que era o primeiro-ministro lá e tal. Havia muita fome na terra, desceram para o Egito e lá ficaram a viver, mas os outros faraós viram que a nação de Israel crescia muito rapidamente, então puseram-nos como escravos. Né? Agora, Deus levanta Moisés, porque Deus ouve a oração daquela gente que querem sair da escravidão. Agora tu, Moisés, vais tirar esse povo da escravidão do Egito, tu que foste príncipe do Egito, tu que poderia até herdar o trono do Egito, agora eu vou-te usar a ti para tirares esse povo do Egito, que é o meu povo, e vais guiá-lo para a terra que eu tenho prometido a Abraão já há 4 séculos atrás. Assim, Deus começa a preparar as coisas, os irmãos sabem daquelas pragas, daquelas coisas todas, a mostrar aos egípcios, ao faraó e aos egípcios, todas aquelas pragas eram deuses que eles adoravam. E ele mostrava, fazendo aquelas coisas, ele mostrava que ele era superior aos deuses deles. O último Deus é o primogênito, né? Da família, era como com um Deus em casa. Até esses pereceram ou não. Amém? E Deus começa a preparar o seu povo através de Moisés e de Arão, e manda-nos preparar
para comerem a primeira Páscoa, primeira vez que iam comer um cordeiro como um cordeiro pascal, não é? A ceia do Senhor. Já com as mochilas nas costas. Mochilas, é que só havia mochilas naqueles dias, mas já pronto para viajar. Eles comeram do cordeiro, todos de uma só vez, em todas as casas, para depois seguirem viagem, saírem da escravidão. Uma coisa interessante é que, à medida que comiam a ceia do Senhor, o cordeiro, todos quantos estavam fracos, paralíticos, doentes, não podiam viajar, não tinham força para andar, não tinham força para aguentar aquela viagem toda, todos foram curados. Olha aí, diz lá em Salmos 105, versículo 36 a 37. Aleluia. Diz assim, que feriu também a todos os primogênitos da sua terra, lá dos egípcios, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles, ao povo de Israel, os fez sair com prata e ouro. Entre as suas tribos não houve um só trôpego, ou enfermo, ou inválido, ou fraco. Foram curados. E fez com que eles saíssem, não pobres, não escravos, mas com prata e ouro. Sabe como é? Os egípcios saíam das suas casas com os seus tesouros, cansados daquelas pragas todas, cansados daquelas coisas todas, deram o melhor que tinham, prata e ouro. Toma, sai, anda aqui depressa. Vão. E eles saíram ricos do Egito. E essa prata e esse ouro, a maior parte dela, não sei se toda, não sei, mas foi usado para os utensílios e as mobílias do tabernáculo. Amém? Muitos até usaram para fazer aquele boi, né? Aquela coisa feia que eles fizeram, enfim. Mas depois foi derretido, em nome de Jesus. Muito bem. Assim, não durou muito tempo. Eles saíram do Egito, o mar se abriu, eles passaram para o outro lado, caminharam, aleluia, glória a Deus, tirou-nos daqui e tal, né? Miriam fez uma canção muito linda lá na outra margem, e cantou, todos muito alegres, ei, agora não somos mais escravos, glória a Deus. Começaram a andar para o deserto adentro e chegaram lá umas oásis, calor durante o dia. Ele ia à frente deles com uma coluna de fumo que abria-se em forma de cogumelo para lhes dar sombra, para os guardar daquele sol ardente no deserto, e à noite a coluna de fumo transformava-se em fogo para aquecer-os nas noites frias do deserto. O paizinho é assim, não é? Mas aquelas águas estavam amargas e já começaram a resmungar. Este pastor aí, o pastor Moisés, por que nos tiraste lá do Egito? Mas vão ter ficado lá, olha, agora vamos morrer todos aqui com sede, não é? E começaram a falar mal. Esse Deus, mas que Deus é esse? Manda-nos para aqui, é para nos matar a todos, aqui no deserto, não é? E então Deus ouve aquelas coisas, vê a atitude do coração do povo, fica triste, mas Ele ama. E porque eles têm essa atitude, eles começam a ficar doentes. Eles começam a adoecer. Quando nós estamos sempre assim, com essa tipo, as pessoas adoecem, irmãos. Então, no seu amor, Deus vai ter com o seu servo Moisés. E Deus diz, olha, diz ao meu povo o seguinte, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Ok. Se ouvires atento à voz de Yahweh teu Deus, se obedeceres, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Yahweh, aquele que te sara, aquele que te restaura, aquele que te cura. Yahweh Rafa. Eu sou Yahweh Rafa, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Amém? Nós já vamos no 6º nome, vamos falar apenas de 12. Deus tem muito mais nomes na sua palavra, se revela muito mais atributos e características do seu amor para conosco. Mas vou falar nesses 12, porque eu acredito todo que devo conhecer, pelo menos conhecer bem esses 12 nomes de Deus, amém? A fim de poder entender, perceber e poder fluir com mais eficácia com o Senhor seu Deus, amém? Nós não somos religiosos, irmãos, nós temos que conhecer esse Deus, amém?
E esses 12 passos, esses 12 nomes, são como 12 passos que nós, como crentes, temos que dar, a fim de verdadeiramente nos apercebermos, nós compreendermos que estamos assentados com Cristo em lugares celestes, acima de toda a potestade, de todo o poder, de toda a força maligna, amém? Com autoridade, temos vitória em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós falamos dessas coisas, as pessoas, entra aqui, sai aqui, e continuam na mesma lá embaixo, fracos. Não, nós temos que aumentar a nossa fé. Nós posicionalmente, estamos assentados com Cristo, sobre toda a situação, sobre todo o problema. Então, amados, depois, Moisés passa essas instruções do Senhor para o povo, porque Deus ama o povo, Deus não quer que eles pereçam, Deus quer curá-los. E lá continua no deserto, e Deus dá as leis que Deus deu a Moisés para Israel, é como se fosse a Constituição da nação de Israel, daqueles dias. É como Portugal tem uma Constituição, não? E nós temos de viver de acordo com essa Constituição. E se vivermos de acordo, estamos a obedecer ou não? Estamos bem. Não vem polícias buscar, nem nada disso. Assim também ali. Deus viva na Constituição, porque senão vocês são um povo, são uma nação, vocês têm que ter ordem, têm que viver em ordem para que os vá bem. Não poder, cada um faz o que quer e apetece, não. Vamos andar em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Aleluia. Então, eles começam a aprender essas coisas. Agora, Ele é Yahweh Rafa, não é? Ele é o Senhor que nos sara. Continua no deserto. Agora os inimigos, há um inimigo atrevido, os amalequitas, que atacam por medo, eles atacam o povo de Israel. Tem medo. O rei Amaleque manda todo o seu exército atacar Israel, para acabar com eles, porque eles sentem-se ameaçados por aquela gente toda que vem caminhando pelo deserto fora. Né? Eles sentem-se ameaçados. Algo com aquela coluna de fumo à frente. De dia é fumo, à noite é fogo. Quer dizer, que ameaça é essa? Não, vamos atacá-los, não é? Então Deus manda Moisés subir para uma colina, para um monte, e naquela altura, e manda que ele estenda seus braços com a sua vara, a vara de Deus, não é a vara de Moisés. Já foi vara de Moisés até uma certa ocasião, mas essa é outra pregação. Depois dali a vara tornou-se a vara de Deus. Os braços estendidos com a vara no alto, e durante aquela batalha, e enquanto os braços de Moisés estavam estendidos assim ao alto com a vara, o povo de Deus, com Josué no comando do exército, prevaleciam contra o inimigo na batalha, não é? Mas Moisés ficava cansado, não é? Já tinha 80 e tal anos. Seus braços começavam a cair um bocadinho. Ali, os amalequitas prevaleciam sobre Israel. Então, estavam lá 2 homens. Ah, meu Deus, eu precisava de 2 homens assim. Estavam lá 2 homens de Moisés, Arão e Hur. Eles ajudam Moisés a manter os braços altos, estendidos, com a vara de Deus lá em cima. Não é? E por causa disso, o fim do dia, a batalha é ganha pelos israelitas. Vamos ler um pouco da Bíblia. Êxodo 17, versículos 8 a 15. Êxodo 17, 8 a 15. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Deus já lhe tinha dado instruções. Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão, ou a vara de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os dois braços cansados abaixavam, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para que ele se pudesse sentar, não é? E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam uma, cada um pegava numa mão, mantinha a mão bem esticada, não é? De Moisés.
Sustentavam as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo, a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque ele vai tomar o teu lugar. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou o nome que o Senhor lhe revelou pelaquela vitória: o Senhor é a minha bandeira, Yahweh Nissi, Yahweh Nissi, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha bandeira. E foi naquela ocasião então que Deus se revela aos homens, a Moisés, como Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Uau! Bendito seja o nome do Senhor. Deus torna-se na sua e na minha vitória, amém? Por causa do sobrenatural. Agora nós estamos a começar a entrar no sobrenatural, irmãos. Agora nós estamos a começar a entender o sobrenatural. Porque Ele agora já pode confiar em nós, o sobrenatural. Ele começa a mostrar, abrir-nos os olhos para o sobrenatural. E o sobrenatural vem tal como Abraão. Também você passou a ver, passou a compreender, a entender melhor e com mais intensidade e com mais profundidade a mensagem da cruz. Uau! Foi uma obra tremenda do Senhor Jesus, a mensagem da cruz, amém? A obra da cruz. Você vê a cruz porque Deus tornou-se no Senhor da sua vida. E você sujeita-se totalmente a Ele, você confia totalmente nele. Amém? E por isso, todos os dias, agora, você o conhece melhor, você está começando a entrar por sobrenatural. Agora sim você entende por que você deve carregar a sua cruz todos os dias. É como disse a pastora, a dor já foi, o sofrimento da cruz já foi. Agora a cruz dele, que ele tem para nós carregar, é leve e suave, ou não? É segui-lo. É ser obediente a ele, amém? É louvá-lo. Aleluia. E quando assim é, aleluia, nós entendemos que uma revelação do nome de Deus dá origem a outra. Enquanto não conhecermos este nome de Deus, nós não vamos entender o próximo. Amém? São passos. Enquanto eu não dou o terceiro passo, eu não vou poder dar o quarto. Amém? Eu vou conhecendo o Senhor pelos seus nomes. Aleluia. Então, Elohim, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa e agora Yahweh Nissi. O Senhor é a minha vitória. E os filhos de Israel continuam lá no deserto. E através de Moisés, Deus dá-lhes instruções precisas lá do monte, como Ele queria que Moisés e os seus homens construíssem o tabernáculo. Deu medidas certíssimas. Amém? As mobílias, de que é que devia ser feito, que material que deviam usar, como é que devia ser feito, etc, etc. Deus dá-lhe tudo isso, dá todas essas instruções, dá-lhes várias ordenanças para escolha de sacerdotes, para servirem ao Senhor, e levitas para servir no tabernáculo. Ele dá todas essas coisas, dá a constituição da nação. Ainda por cima fala-lhes do Shabat, do sábado. Amém? O sábado revelado, que é mais um atributo da sua personalidade. A personalidade de Deus. Ok, vamos lá ver. E ele diz, quando vocês entenderem essa constituição, e vocês fizerem exatamente como eu vos digo, vocês vão entender o meu próximo atributo que eu vou revelar. Então vamos ver qual é. Êxodo 31, versículo 13. Êxodo 31, 13. Diz assim: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahweh, o Senhor que vos santifica. Outro nome do Senhor, Yahweh Mekodishkem. Yahweh Mekodishkem, ou outros dizem Yahweh Mekadesh. O Senhor é a minha justiça. Amém?
Porque nós temos uma Constituição em Portugal e quem desobedece à Constituição tem que ir para a justiça ou não? O Senhor, nas suas coisas, no seu reino, Ele é a minha justiça. Ele é o meu justo juiz. Amém? Yahweh me kodishkem, ou Yahweh me kadesh, o Senhor que me santifica. Ele me santifica. Amém, queridos? Para que eu possa andar com Ele, Ele me santifica. A santificação segue sempre vitória. Quando você anda santificado, vem a vitória na sua vida. Quando você se separa e é obediente a Deus e caminha com Deus, vem vitória. Amém? Você vê aquelas coisas negras, como já falamos há pouco na ceia, tal como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a vitória vem também na sua vida, se manifesta, em nome de Jesus. Ok. Agora, o povo de Israel, mesmo assim, continua a murmurar e a queixar-se e a pecar contra o Senhor. Para impedir essa péssima atitude, porque isso só iria trazer coisas miseráveis sobre as suas vidas. E Deus ama o povo, Deus não quer que essas coisas aconteçam ao seu povo, porque eles estavam a semear coisas que iriam colher, não é? Deus diz para que eles obedeçam, amém? Que andem nos seus estatutos, na Constituição, na lei para o povo. E Deus tornar-se-ia, então, agora sim, na sua justiça. Amém? Yahweh tziketnu. O Senhor é minha justiça. Vamos ler. Em Deuteronômio 6, 24 e 25. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, essa Constituição, e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Olha que Deus quer o nosso perpétuo bem. Amém? Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Ele, não diz Ele, mas é Ele. Ele será por nós justiça. Amém? Ele será por nós justiça. Quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Uau! Mais tarde o profeta Jeremias menciona isso. Ele diz lá em Jeremias 23, versículos 5 e 6, isso, milênio mais tarde, milênio e pouco. Jeremias 23, 5 a 6 diz: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, Jesus. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Estes dias vêm aí. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Yahweh tziketnu. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. Ele nos fez justiça. Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21. Conhecem bem essa escritura? 2 Coríntios 5, 21. A palavra diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus Pai fez pecado por nós. Jesus fez pecado por nós, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! O Senhor, justiça nossa. Yahweh tziketnu. Glória a Deus. Amados, agora estamos já muito perto de chegarmos com Jesus perante o trono de Deus e assentarmos com Jesus à direita do Pai. Nesse trono, nos lugares celestiais, acima de toda a força, acima de toda a autoridade, de toda a potestade, todo o nome que se nomeia, etc. Estamos já próximos. O 10º nome, anos mais tarde, Deus revela então esse 10º nome, não necessariamente na ordem de Deus, mas na ordem da pregação aqui, não é? Porque Ele revela muitos mais nomes. O 10º nome é Yahweh Shalom. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha paz. E Ele revela-se assim a quem? A Gideão. A Gideão. O povo de Israel, de Judá, estavam a ser martirizados pelos amalequitas e outros povos terminados em itas. Eles roubavam as suas colheitas, eles escravizavam o povo, eles abusavam do povo, eram inúmeros, eram muitos que nem gafanhotos, né? O seu exército era enorme, eles não tinham como. Gideão até escondia-se para fazer o trabalho diário, andava escondido. E
o Senhor aparece a Gideão, cumprimenta como homem valente. Eu, Senhor, valente? Eu sou das tribos mais humildes, mais pobres de toda a nação. Eu não sou ninguém, Senhor, eu sou valente. Quando Deus diz que você é valente, amém? Não importa aquilo que você pensa de si. Você é valente, flua com Ele, amém, queridos? E aqui, vejam só aqui comigo, em Juízes 6, 23 e 24. Eu vou cortar por causa do tempo, não vou. Juízes 6, versículo 23 a 24, diz assim: porém, o Senhor assegurou-lhe, o anjo, apareceu, o Senhor assegurou-lhe: a paz seja contigo, não temas, porquanto não morrerás. O anjo do Senhor, o Senhor, Jesus, tu não vais morrer, não tenhas medo desses que te ameaçam. Tu não vais morrer, não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra de Yahweh e o chamou de Yahweh Shalom. O Senhor é a nossa paz. Quando nós, perante problemas e situações, nós não deixamos-nos sucumbir perante eles, não vergamos perante esses problemas e situações, mas ficamos firmes no Senhor, confiamos mais no Senhor, no poder do Senhor, do que na força dessas coisas contra nós, nós temos paz no coração. Nós não ficamos atribulados, não, ficamos com paz. Amém? É por isso que eu costumo dizer, eu próprio experimentei isso na guerra, debaixo do fogo, debaixo, sei lá, granadas e tiros e metralhador, você pode ter paz, você vai ter uma paz. Se você é do Senhor, você tem paz, você não entende como é. Outros todos estão aqui aflitos e eu estou com paz. Porque Ele é Yahweh Shalom, você precisa conhecê-lo como Yahweh Shalom. O Senhor é minha paz. Aleluia, glória a Deus. Então, esses dias foram dias tremendos, que Deus usou Gideão de uma forma tremenda. Os irmãos podem ler a passagem de Gideão a partir lá dos Juízes 6 em diante. Deus manda Josué convocar os homens de guerra. E ele convoca os homens de guerra e conseguiu reunir 30 e tal mil homens de guerra, não é? E então Deus diz assim: não, espera, Josué, espera, Gideão, espera. Como é que é? 30 e tal mil homens? É que se vocês tiverem uma grande vitória, porque vai ser uma grande vitória que eu estou para vos dar, vocês não me vão dar a glória a mim. Vocês vão dizer que foram vocês que mereceram, vocês é que lutaram, vocês é que fizeram, o vosso braço é que sabe, a vossa inteligência, a vossa estratégia. Entregue-se às estratégias do Senhor. Amém? Entregue-se, por mais numeroso que seja o inimigo, entregue-se à estratégia do Senhor. Busca Deus. Olha aí. E Deus revela a Gideão essas coisas. Então diz: manda alguns para casa. E todos os medianitas, os amalequitas e outros terminados em itas, manda-os todos para casa. Os cobardes, os que têm medo, etc, manda para casa. Então, Gideão obedece, e de 30 e tal mil homens, agora Gideão só tem 10 mil homens. E Deus diz: ainda muitos são demais, são demasiados ainda. Mesmo assim, vocês vão querer a glória para vocês. E então, olha, Gideão faz o seguinte, vamos ler da Bíblia. Juízes 7, versículo 1 a 7. Ao raiar do dia, Jerubal, ou seja, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, 10 mil, né? Acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos medianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahweh ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento da minha pessoa, alardeando com a sua própria força o livro. Nós somos valentes. Pronto, aí é queda. Não é? Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Meninos da mamã, os copinhos de leite, vão para casa. E fica lá longe no monte de Gileade, e observem o que é que eu vou fazer com os que ficarem. Amém? E assim foi.
Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Ok? Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão. Este povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira da água, lá no rio. E lá os provarei para ti. Lá eu vou-te mostrar quem é quem. Aquele a quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois levou todos os seus soldados para a beira d'água, e o Senhor lhe ordenou: separai todo aquele que beber a água, lambendo como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu o porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram dos joelhos para beber. Então Yahweh ordenou a Gideão: é com esses 300, só ficaram 300 que beberam água assim, que lamberam a água, que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Vão-se embora. Vão. Não é? Os que lamberam as águas, Deus escolheu. Por quê? Eu vou explicar uma coisa. Bom, eu cresci em África, e como eu era um Tarzanzinho pequeno. Tarzan. Já viu o filme Tarzan? Eu fui um Tarzan pequenino lá. A sério. Trepava árvores. Tinha uma leoa chamada Catarina. A sério. Nós íamos para beber a água nos rios com crocodilos, irmãos. A gente bebia assim, com a mão, puxávamos a água para a língua, assim. Ou seja, a vigiar. Pode estar com um alfaiate que estivesse aí perto, não é? Alfaiate do crocodilo, não é? E eles não se veem, eles nem a água se mexe quando eles se aproximam, não é? E nós bebíamos assim, a pescar a mesma coisa, ficámos sempre atentos a vigiar. Então, o que Deus estava a dizer a Gideão é: aqueles que beberem água assim, esses têm o espírito de vigia, esses vigiam os perigos que porventura possam estar à volta deles. Aqueles que se ajoelham e vão com a boca direta em cima da água, esses não têm noção do perigo. Manda-os para casa, senão eles vão morrer aqui na batalha. Só vão ser um peso para vocês. Manda-os para casa. Olha, amados, Juízes 7, versículos 8 a 25. Assim, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. 300. Estes ficaram com as provisões e os chofares, as trombetas, dos que partiram. Os outros deixaram. Foram-se embora, mas deixaram, não é? Ali 10.000 chofares e coisas. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, aconteceu que naquela noite Yahweh ordenou a Gideão: levanta-te e desce no acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Esse imenso exército, já vamos ler aqui, a Bíblia, ela própria vai explicar isso. Se contudo tens medo, olha só, Deus nos dá essa chance a Gideão. Se tens medo, se estás com medo de atacar, então tu e o teu servo porá desçam para o acampamento deles. E escuta, fica bem próximo e vais escutar a conversa deles. E escuta o que dizem. E tu então ficarás, ou quando ouvires o que eles estão para dizer, tu vais ficar animado e terás coragem para atacá-los. Gideão estava com medo. Por isso ele pegou no seu ajudante por aí e foi, à noite, né, assim devagarinho, com jeito, para ouvir a conversa. Desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os terminados em itas, e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste, já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar com a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a outro, inimigos, soldados inimigos, contou o seu sonho a outro companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. O seu amigo, ouvir essa conversa, prontamente lhe esclareceu: este sonho
não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Já está. Aí, quando pensam assim, já é derrota. Vem aí, não é? Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ele ajoelhou-se, mesmo ali, perto dos inimigos, ajoelhou-se e deu glórias a Deus. Isso aí, não há como ser vencido. Quando Deus vai na nossa frente, meu Deus, a vitória é certa, não é? Ele ajoelhou-se. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Eles são muitas vezes mais que nós, mas nós vamos vencê-los porque o Senhor é conosco. O Senhor nos entregou toda essa gentinha em nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões, 100, não é? E deu-los a cada um nas suas mãos. Prestem atenção. Chofar, essas trombetas, que é tão bom ouvir aquele toque de trombeta. Uau, é poderoso, os demônios fogem. E jarros vazios, com tochas acesas lá dentro dos jarros, para não se ver a luz, né? E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer, e eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, ou a trombeta, eu e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar os chofares ao redor do acampamento e bradareis por Yahweh e por Gideão. Vejam, reparem só nisso. Gideão e os 100 guerreiros, o seu pelotão, que o acompanhavam, chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares e quebraram os vasos de barro que tinham nas mãos. O que é que aconteceu? Veio a luz com o som do chofar, amém? Das trombetas. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, despedaçaram os barros que carregavam. Empunhando as tochas com a mão esquerda, os chofares com a mão direita, não tinham armas. Tocha e chofar. Isso é outra pregação, mas aí, vamos em frente. Exclamaram em uníssono: a espada de Yahweh e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis. Eles ficaram no mesmo sítio, a tocar o chofar com uma mão e com a outra mão a segurar as tochas. Ficaram imóveis, irmãos. Isso é fantástico, amém? Cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens apenas soavam os chofares, Yahweh, o Senhor, fez com que em todo o acampamento inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. E todos fugiram apavorados até Bet-Sitã, olha, é perseguição, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas, o povo, as tribos de Israel, os Naftalis, os Asseres, os Manassés, se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou todas as montanhas de Efraim mensageiros, convocando: deixei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados, militarizados, e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bará. Tomaram como prisioneiros 2 príncipes medianitas, Oreb e Zeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, até deram o nome a ele, né? Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeb no tanque de prensar uvas de Zeb. E logo após a perseguição, o exército midian trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. E grande foi a batalha, e grande foi a vitória, o que o Senhor lhes deu, porque eles tiveram a coragem de confiar no Senhor. Perante aquela situação, parecia que era impossível. Amém? Então, e porquê tudo isso? Porquê que eles perderam esse medo? Porque eles compreenderam, principalmente Gideão, compreendeu Deus, não só como Deus, mas como Yahweh Shalom.
o Senhor é a minha paz. Amém? E o povo ficou animado, Gideão ficou animado, né? Com essa revelação, perdeu o medo, confiaram no Senhor, obedeceram e confiaram no Senhor e expulsaram os inimigos das suas terras. Aleluia! Quantos de vós aqui desejam conhecer Deus como Yahweh Shalom? Quantos de vós aqui querem paz perante situações que surgem ou porventura possam vir a surgir, situações desagradáveis? Vocês querem ter paz no meio dessa situação? Eu quero, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, submetam-se a Deus, vigiai, mantenham-se alerta com as armas de Deus prontas. O que é a arma de Deus? A armadura de Deus que nós lemos lá em Efésios 6. Amém? A espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçado com os seus pés na preparação do Evangelho. As coisas de Deus. Amém? Que é a preparação do Evangelho da paz. E nós vamos conhecer o Senhor como Yahweh Shalom na nossa vida. Muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não temos essa revelação. Precisamos ter. Antes de começarmos a orar assim, vamos saber quem é o Senhor. E Ele se revela a nós. Portanto, amados, outra coisa, nunca estejam à espera que o inimigo ataque primeiro. Seja você atacar logo com a oração. Sai, em nome de Jesus, estás debaixo do poder de Jesus, em nome de Jesus, tu, a mim, na minha família, na minha casa, no meu negócio, nos meus estudos, sei lá, na minha igreja, não vais fazer nada porque tu estás vencido em nome de Jesus. Somos nós a atacar primeiro. Não vamos esperar que eles ataquem para depois nós nos defender. Não, nós vamos tomar uma ofensiva. Amém, amados? Sobre ele já sabe que ele foi vencido. Ele pensa que nós não sabemos. Ele não deve saber. Eu vou fazer assim, o tipo vai se assustar. E depois ele admira-se quando a gente estamos firmes no Senhor. Meu Pai. Bom, glória a Deus. Passam-se mais uns anos e através da sua palavra, mais uma vez, Deus se revela, desta vez, ao seu servo, Davi, rei de Israel. Ele revela-se ao Senhor, os irmãos conhecem bem essa revelação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Yahweh Raha, R-A-A-H, ou então Yahweh Ruhi, R-O-H-I ou R-O-E. Depende. Yahweh Ruhi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Maravilhoso, amém? Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Nas coisas de Deus não existe confusão. Às vezes nós confundimos as coisas, mas não é Deus quem confunde, somos nós. E nós podemos, eu sei que podemos confiar plenamente no Senhor nosso Deus. Ele não mente. Podemos confiar. E quanto mais confiarmos nele, sem andarmos com pezinhos atrás, vamos ver se esse não é, nós estamos confiantes no Senhor, melhores e maiores serão as vitórias. Aleluia. Agora já temos 11 passos, 11 revelações. Estamos mesmo quase a sentar-nos com Jesus nos tronos celestiais. Só falta mais um. A 12ª revelação, o Senhor dá anos mais tarde ao seu profeta, homem de Deus tremendo. Eu admiro muito esse profeta Ezequiel. Tem uma visão profunda das coisas do Espírito. Ezequiel tremendo para mim. Meu pai, ele enche-me as medidas, esse homem. Ezequiel teve uma visão do templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, a destruição desse templo de Jerusalém. E depois ele vê um outro templo a ser construído, não por mãos humanas, nem com pedra e madeira. Ele vê a cidade celestial, a Santa Jerusalém. Mas, irmãos, aqui na terra ele vê um templo não construído com pedra e madeira. Que templo é esse? Não sabeis vós que Deus habita em vós, que sois o templo do Espírito Santo? Somos nós, crentes, somos o templo de Deus. Amém? E glória a Deus. Mas vamos ler. Ele se revela, agora eu estou no meio deles. Eu habito dentro deles, eu ando com eles. Eu sou Yahweh Shammah. Eu sou Yahweh Shammah. O Senhor está presente. Vamos ler. Ezequiel 48:35. Já estamos quase a terminar.
Ezequiel 48, 35 diz assim. Nessa visão de Ezequiel, ele diz: a distância total ao redor da cidade celestial, será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9.000 quilómetros. Uau! E, maior que Portugal, não é? E daquele dia em diante, o nome da cidade será Yahweh Shammah. Está ali? Yahweh Shammah. Ou Yahshama. Isto é, o Senhor está aqui. Em Apocalipse 21:3, Apocalipse 21:3, 21, versículo 3, João diz assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono, o trono de Deus, e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele está no nosso meio ou não? Está bem dentro de nós, cada um de nós. Amém? Ele habita no nosso meio. Agora só deixa-me brincar um bocadinho, se me permite. Agora, dependendo do tamanho das pessoas, uns são o tabernáculozinho de Deus e outros, como eu, somos o templo. Brincadeira. Agora, 1 Coríntios 3,16 diz, aquilo que já citei, mas vamos ler, está na Bíblia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, ou templo de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Vamos para outro Coríntios, 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Como é que é possível dizer que tem o Espírito Santo e vão adorar ídolos? Não é possível. 2 Coríntios 6,16. Ok? Diz, e que concordância pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, Senhor amado. Agora, Yahweh Shammah não se refere apenas à cidade celestial, amém? A Jerusalém celestial, amém? Mas também a nós. E essa cidade celestial é a cidade para onde Jesus nos quer levar, ou não? Já preparou lugar para nós ou não, como ele diz? É para lá que ele nos quer levar. Porquê? Porque ele quer que nós fiquemos na sua presença. O Senhor está aqui. Yahweh Shammah. E por isso mesmo o Senhor diz, Mateus 4, 19, para abreviar, 4:19. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, segui-me, sede meus discípulos, e eu vos farei pescadores de homens. Para que pescador? Para que mais homens possam estar com ele e ele possa habitar neles. Amém? Porque ele ama todos. A vontade dele é que todos se salvem, não é? Mas ele não vai forçar. Mateus 16, 24, o Senhor diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos, olha só, ele dá a escolher, ele diz: se alguém deseja seguir, muitos não querem, muitos vêm e depois largam os caminhos do Senhor, não é? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo as suas vontadinhas, as suas ideiazinhas, o que querem fazer ou não fazer, toma a sua cruz, amém? Ou seja, seja obediente à minha palavra, contra a sua velha natureza, etc. Toma a sua cruz e me acompanhe, e me siga. Charabanda. Então Jesus é o bom pastor. E ele nos guia para a presença do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como falamos do tabernáculo, etc. Amém? E ele está-nos a levar à presença do Pai, porque é à direita do Pai que ele vai assentar e nós vamos assentar com ele. Posicionalmente em Cristo. Estamos assentados em lugares celestes. Amém? Aleluia. Por isso, agora nós compreendemos, quando estamos nessa situação, sabemos que estamos assentados com Jesus em lugares celestes. Quando compreendemos isso, é porque nós compreendemos Yahweh Shammah. O Senhor está presente em nossas vidas. Então, só repetir os nomes. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o meu Criador. Yahweh, passo seguinte. Yahweh, o Senhor Deus que fez aliança para me salvar. El Shaddai, o meu Deus
que nutre e que supre a nova natureza. Adonai, meu Deus e meu Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu torno-me um intercessor para a tua vontade. Yahweh Jireh, o Senhor, o meu providenciador. Aquilo que precisar está lá. Amém? Yahweh Rafa, o Senhor que me sara. Aí temos entrada para compreender no sobrenatural. Yahweh Nissi, o Senhor é a minha vitória, é a minha bandeira. Yahweh Mekadeshkem, ou Mekadesh, o Senhor que me santifica. Yahweh Tzikadnu, o Senhor é a minha justiça. Yahweh Shalom, o Senhor é a minha paz. No meio da maior das confusões, do maior dos perigos, eu tenho paz. Porque eu compreendo agora Deus como Yahweh Shalom, a minha paz. Yahweh Raha, ou Rui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Yahweh Shammah, o Senhor está presente em mim. Por isso mesmo é que ele diz, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Por quê? Porque está presente. Amém? Está presente. E existe na Bíblia, como eu disse, muitos outros nomes, irmãos. São apenas 12 para nós entendermos, podemos saber que nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Temos poder, autoridade. Mas existem muitos outros nomes. Eu vou dar só alguns exemplos para não roubar mais tempo. Um exemplo é Kir. C de cão, U com 2 tremas, em cima do U e um R. Que significa a rocha. E quem quiser ler mais tarde, isso está em Deuteronômio 32:4. Kur. A rocha. Kedosh Israel, o Santíssimo de Israel. Isaías 43, versículo 3. Abir, A-B-H-I-R, o poderoso, o Senhor o poderoso. Isaías 1:24. El Elyon, o Senhor o Altíssimo. Deuteronômio 32:8. Yahweh Sebaot, o Senhor dos exércitos. E por aí vai. E Ele é o grande, eu sou o que sou. Foi assim que Ele se mostrou a Moisés. Quem tu és? Quem que eu vou dizer que tu és? Que Deus é? Então diz-lhe que eu sou o que sou. Eu sou Deus. Igual a mim não há outro. Eu sou o que sou. Aqui tem outro nome que eu gostaria de fazer uma pregação um dia. É vivo. Bom, é outro nome. E, amados, agora a pergunta é o seguinte. Nós temos visto na igreja, com o calor da vida, com o calor da intensidade das perseguições, das situações que nós caminhamos, problemas em nossas vidas, etc. É como se fosse o calor do sol, quente, amém? Quando o calor do sol está fortemente sobre o barro seca ou não? Mas quando esse calor está sobre a cera derrete. Não é? Então, não, o problema não está com o sol, pois não. O problema está com o material, com que material nós somos feitos. Que material que você é feito? É que, infelizmente, sabemos de muitos crentes que vêm para a igreja para serem abençoados. É muito mais do que isso caminhar com o Senhor Jesus. Amém? É muito mais do que isso. Que material é que você é feito? Qual é o estofo, o material que você é feito na sua alma, no seu espírito? Nasceram mesmo de novo? São mesmo fiéis a Deus? Ou vêm buscar só apanhar boleia? A ver se Ele me ajuda aqui, me ajuda ali. Vamos ficar firmes no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Por quê? Porque nós já acabamos de ver que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Se aceitamos Jesus, se nascemos de novo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Então, brilha, venha lá o calor que vier dessa vida. Nós temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Amém? E por causa dessa presença em nós, nós temos cada vez mais fome e sede. Eu falo por mim, quero mais de Ti, Senhor. Tenho fome da Tua palavra, da Tua revelação, Pai. Oh Deus, quero conhecer-te mais e melhor. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Senão eu sou barro. Fica seco, eu fico parado. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que fazer a minha entrega. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Aleluia. E se eu quero mais do Senhor, então, para concluir, eu tenho que dar ouvidos àquilo que Deus diz, amém? As instruções que o Espírito dá, através do que já lemos do profeta Oseias 6:3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahweh, o Senhor.
quanto mais intimidade, quanto mais poder, quanto mais vitória em nossas vidas. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Pai, e na hora certa Ele se vai revelar em nós. Amém? Como diz aqui, tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, em nossas vidas, como as boas chuvas que vivificam a terra, vão trazer vida, frescura para nós, nos tempos apropriados. É no tempo dele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor.